Opa pessoal, aqui quem tá falando é o Tawny, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do novo quadro do canal, Batalha num Flash. Perdoem o nome ridículo, tá? O quadro foi sugerido pelo inscrito Lucas Henrique. E, seguindo o voto da enquete, a batalha mais desejada por vocês é a do Flash Reverso contra o Zoom. Para começar, quero avisar que não se trata de quem é mais poderoso, mas sim de quem venceria numa luta. E apesar de serem ideias conectadas, não se trata exatamente da mesma coisa. Apesar disso, eu ainda vou dividir a batalha em 5 tópicos. Poderes que ambos possuem, poderes únicos, feitos, habilidades e equipamentos. Agora, sem roteirismo, sem parcialidade, vamos pra batalha. Começando com o Homem de Amarelo, o Flash Reverso. Flash Reverso, e o Bart Tawny, é um gênio manipulador velocista do futuro que rivaliza Barry Allen em qualquer período de tempo. Em questão de poderes que os combatentes têm em comum, estão incluídos a velocidade, a vibração corporal, a intangibilidade, a eletrocinese, a percepção sobre-humana, força sobre-humana, transformação ocular, durabilidade sobre-humana, velocidade sobre-humana, impacto sobre-humano, viagem no tempo, criação de remanescentes do tempo e estamina sobre-humana. Falando sobre velocidade, o Flash Reverso, na primeira temporada, ele demonstrou velocidades incríveis, porque é o seguinte, em relação ao Barry, ele tem a capacidade de correr muito mais rápido. E o Barry, na primeira temporada, ele alcançava Mach 2 no seu auge. Mas, na primeira temporada, quando ele estava enfrentando o Flash Reverso, no primeiro enfrentamento entre eles dois, o Flash já alcançava Mach 1. Ou seja, ele corria uma vez a velocidade do som, ou corria literalmente a velocidade do som, como foi visto no episódio 6, o Flash nasce, ou o nascimento do Flash. Enfim, 3 episódios depois, 3 semanas depois no caso, o Flash enfrenta o Flash Reverso. Ou seja, com aquela velocidade que o Barry era capaz, a gente não tem certeza se ele estava correndo a velocidade máxima dele. Porém, como ele parecia estar com raiva, ele estava tenso, a gente assume que ele estava correndo sim na velocidade máxima. Porque como a gente já viu em outro vídeo, será que o Barry pode correr na velocidade da luz? Assista, vai estar na descrição, tá? A gente vê que em várias situações da série já foi dito, já foi mostrado que o Barry, quando tá com raiva, quando tá com medo, ou com qualquer nível de adrenalina no corpo, ele começa a correr mais rápido. O Flash Reverso naquela época ele já era muito mais rápido que ele. Isso é um fato. Porém, quão rápido ele poderia ser? No mínimo, tão rápido quanto ele, ou seja, Mach, velocidade do som, mas ele poderia ser mais rápido que ele. Por quê? Porque ele fazia uma miragem da velocidade. A miragem da velocidade é ficar em 2 lugares ao mesmo tempo, só que muito rápido. E de acordo com um vídeo que eu vou deixar na descrição também, que faz cálculo sobre a velocidade do Bart Tawny naquela época, ele alcançava Mach 1.4, porque era a velocidade necessária para você estar em 2 lugares ao mesmo tempo, sem necessariamente se clonar, né? O que acontece quando você fica, por exemplo, mexendo o cursor do seu mouse muito rápido, parece em 2 lugares ao mesmo tempo. Em temporadas posteriores a essa, por exemplo, a temporada 2, o Flash Reverso é mais rápido que um Barry, que pode alcançar Mach 2 ou mais, Mach 2.2 por aí. Isso porque no episódio 11 o Flash Reverso ainda consegue correr mais rápido que o Barry, porém em questão de estratégia ele acabou perdendo e por isso ele perdeu a luta em si. Mas depois, quando eles estavam correndo, parecia que a velocidade deles era equiparada, dando a ideia que o Flash Reverso só estava na frente porque ele começou a correr antes, né? O que é uma coisa que acontece muito na série, as pessoas acabam confundindo. Mas enfim, como ele começou a correr antes, ele estava na frente, isso dá a ideia de que o Flash Reverso naquela época já alcançava algo parecido com Mach 3, né? No Flashpoint, a gente não tem muita evidência da velocidade dele. Já na crise da Terra X, a gente tem sim a evidência. O que acontece é o seguinte, depois que o Barry saiu da força de aceleração, ele se tornou o velocista mais rápido de todos, porque, de acordo com o Cisco, ninguém tinha corrido tão rápido quanto ele, certo? E na crise da Terra X, o Barry já tinha tido alguns feitos interessantes. Ele já tinha parado o tempo, pegado balas, já tinha derrotado um samurai robô, e entre outras coisas, né? O que faz a gente pensar que é o seguinte, o Flash daquela época, ele precisaria ser pelo menos mais rápido que todos os velocistas que já apareceram. Se a gente considera ele mais rápido que os velocistas que já apareceram na ordem cronológica da série, o Barry tinha pelo menos, isso daí no mínimo, Mach 25, por exemplo. Aliás, até mais. Se ele era mais rápido que o Savitar, ele poderia alcançar mais de Mach 100 por aí. Enfim, como a gente sabe, o Flash Reverso, ele conseguiu rivalizar com ele na crise da Terra X. Antes desse evento da crise da Terra X, nós não tínhamos nenhuma demonstração de que o Barry estava realmente alcançando a velocidade da luz. Porém, depois daquilo, ele alcançou, 3 episódios seguintes, que foi o episódio da prisão, uma velocidade superior, né? Bem superior à que ele tinha, que chegava a uma porcentagem da velocidade da luz. E no episódio Flash Time, ele alcançou quase exatamente a velocidade da luz, e como eu já fiz os cálculos, ele alcançou
mais de 400 vezes, 100 vezes, centenas de vezes a mais a velocidade da luz no episódio 22, Think Fast, né? Então, se o Will Barstow rivalizava com ele, e na quinta temporada em que o Barry é capaz de correr tão rápido quanto a quarta, ou até um pouco mais, né? Porque ele já rodou a Terra e deu várias voltas na Terra em segundos, o Flash Reverso com certeza alcança a velocidade da luz. E como ele fica à frente do Flash e da XS, né, do Barry e da Nora, na luta final deles na quinta temporada, isso dá a ideia que ele é mais rápido, ou ele é tão rápido quanto, mas naquele momento ele estava, como ele começou a correr primeiro, ele ficou na frente, né. A vibração corporal é um poder que o Flash Reverso já usou para diversos fins. Ele usa o tempo todo para modificar a voz dele e modificar o seu corpo. É basicamente o que ele faz com isso. Mas a vibração corporal dá outro poder para ele, que é a intangibilidade. Intangibilidade é algo que ele usa muito. Uma técnica usada muito pelo Flash Reverso que meio que marca ele é aquela mão vibratória que ele faz, né? Ele começa a ameaçar com a mão e perfura o peito da pessoa ou qualquer parte do corpo. Uma técnica que foi usada por muitos velocistas já, mas o jeito que ele faz, e por ser o pioneiro nessa técnica, faz com que seja uma marca dele. Então é uma das formas dele usar. Eletrocinese. Bom, o Flash Reverso ele possui raios vermelhos, né? E esses raios vermelhos do Flash Reverso fazem com que ele tenha uma capacidade de manipular a eletricidade. E ele pode manipular de várias formas. Até um certo momento, ele tinha sido um dos poucos velocistas que nunca tinham jogado um raio. Porém, ele pode concentrar os seus raios nas mãos, assim como o Barry, e de uma posição estacionária, ou seja, de uma posição que ele está parado, ele pode jogar os raios diferentes de qualquer outro velocista, além do Barry, porque o Barry também pode fazer isso. Ah, o Godspeed também pode fazer isso. Esses três são os que podem fazer isso até agora na série. O Flash Reverso ele tem percepção sobre-humana. Isso quer dizer que ele percebe as coisas de uma forma muito mais lenta. Isso por ser um velocista. Nós não temos muitas relações, muitos feitos sobre isso, muitas amostras sobre isso. Até porque a gente nunca viu... só pra ficar claro, tá, galera? Os feitos que eu separei, assim, quando eu falo de feitos, tá incluso em poderes que ambos possuem, tá bom? E poderes únicos. Aí eu mostro os feitos baseado nisso. Então, não é potencial. Porque pode ter uma dúvida pra vocês. Flash Reverso já foi dito que pode fazer isso, Flash Reverso já foi dito que não pode fazer isso. Não é isso que eu tô vendo, são os feitos baseados nos poderes únicos e poderes que ambos têm, tá bom? Percepção sobre-humana já foi mostrado porque ele percebe o mundo devagar, mas é um poder mais de consequencial da velocidade, não tem nada demais. A força sobre-humana, Flash Reverso, é mostrado em vários momentos, quando ele consegue, com um soco, fazer uma pessoa voar. Isso acontece, por exemplo, nos eventos que ele mata o Mason Bridge, né, aquele repórter, ou quando ele soca o Black Flash de uma posição. Ele tem transformação ocular, é outro poder dele. Esse poder de transformação ocular é consequência da sua conexão corrupta com a força de aceleração, conexão negativa com a força de aceleração, que faz que seus olhos fiquem vermelhos, tá bom? E também é uma consequência dos seus raios, tá bom? Isso é uma consequência porque, como a gente pode ver, a própria Access, a Nora, ao ativar a força de aceleração negativa, ela também ativa esse poder, tá bom? A durabilidade sobre-humana é algo que o Flash Reverso tem, porque, claro, existem muitos feitos a respeito disso. Alguns deles são... Bom, no episódio 2x11, ou seja, o 11 da segunda temporada, o Barry, ele impacta com o Flash Reverso de uma forma extremamente, e quando eu digo extremamente, é extremamente mesmo, extremamente agressiva. E o que acontece é que o Flash Reverso sai de lá de boa. Ok? Ele, quer dizer, ele fica um pouco machucado, mas pra uma pessoa normal aquilo mataria. Outro momento é no próprio final, no último episódio que lançou, no final da quinta temporada. O Flash Reverso, ele cai de alturas sobrenaturais. Qualquer pessoa morreria, e pra ele é só um dano comum, como se ele tivesse levado um soco, né? Mesma coisa quando ele leva um Double Supersonic Punch, ou o soco supersônico duplo do Barry da Nora, e ele fica de boa, tá bom? Ele tem um impacto sobre-humano também, porque em vários momentos a gente vê... o impacto sobre-humano, quando eu digo, galera, é uma energia cinética, ou seja, é quando ele mistura a sua força com a sua velocidade, e a consequência da velocidade dele acaba simulando força, ok? Vi o Barstow várias vezes só passando por algumas pessoas, ao passar por alguém, ele faz com que a pessoa caia, ou até morra. Isso acontece, por exemplo, no episódio 1x9, na sua primeira aparição oficial, em que ele apenas passa por alguns policiais. Ao passar por policiais, eles caem. Isso é impacto sobre-humano. Ele pode viajar no tempo, ok?
Isso é muito óbvio, só que a viagem no tempo dele funciona de forma que ele pode não ser percebido por velocistas, né? Velocistas experientes podem perceber outros velocistas viajando no tempo. E ele não é percebido por conta da conexão com a força de aceleração. Ele também pode viajar no tempo sem sofrer nenhum dano com as alterações temporais, pelo simples fato de ele estar conectado com a força de aceleração negativa. Ele também pode criar remanescentes do tempo, né? Como a gente já viu, a gente viu isso uma única vez em Legends of Tomorrow, ele é capaz de criar remanescentes do tempo. Ele foi o único que criou mais de um remanescente do tempo até agora. E ele tem estamina sobre-humana porque ele, apesar de correr muito e correr muito intensamente, ele não se cansa muito. Ele demora a se cansar mais do que um humano normal. E ele também pode criar miragem na velocidade, que foi o que eu usei para explicar sobre a velocidade dele, né? Porém, a miragem da velocidade ela deixa algumas coisas assim meio em aberto, né? Como por exemplo, no episódio 22 da quinta temporada de Flash, a finale da quinta temporada de Flash, o Will Bartowne faz alguma coisa parecida com a miragem da velocidade. Ele se duplica a partir dele mesmo e depois ele mescla com aquela versão dele. Porém, algumas pessoas ficam em dúvida se a miragem da velocidade pode ser tangível, né? Porque, como vocês viram, a miragem da velocidade podia correr sobre prédios. Isso não é algo que ela deveria fazer. Até porque outros velocistas como Barry Allen já foram capazes de usar a miragem da velocidade e nunca foram capazes de correr sobre prédios decididamente, né? Isso é uma coisa que deixa muita dúvida nas pessoas. Porém, eu vou logo afirmando que a miragem da velocidade se chama miragem da velocidade pelo fato de que é uma falsa impressão da pessoa, uma falsa imagem da pessoa. E apesar de também ser chamado de imagem atrasada, né, aftermath, apesar de tudo isso, a força de aceleração concede ao velocista uma forma de deixar aquilo tão realista ao ponto de ser tangível. Apesar de não fazer muito sentido para a lógica padrão, é uma coisa da força de aceleração, a não ser que a série desminta e diga que é uma habilidade nova, como a do Godspeed nos quadrinhos, por exemplo. Mas enquanto a série não diz isso, é isso que dá pra gente ver, né? Em questão de poderes que ambos possuem, tá feito, né? Agora vamos fazer os poderes únicos. O Flash Reverso tem um poder único, eu coloquei como poder único, mas não é exatamente um poder único, né? Porque é o seguinte, ele tem o fator de cura, né? Esse fator de cura dá a ele, concede a ele, por ter força de aceleração negativa, concede a ele também uma capacidade de alterar a sua idade, né? E manter a sua idade por mais tempo, uma longevidade maior do que a de um velocista comum. Por que eu não botei isso pro Zoom? Porque é o seguinte, o Zoom ele não tem fator de cura. Vocês lembram que ele tomou a V9, certo? Que ele estava degenerando a célula deles. Ele não tinha regeneração celular, ele tinha degeneração celular. Ele não era capaz de ter fator de cura. Outra coisa que eles não possuem em comum é a conexão com a força de aceleração negativa. Como vocês já sabem, o Hunter Hormone está conectado à força de aceleração positiva, com efeitos da V9, e o Bastardo na sua própria força de aceleração, a força de aceleração negativa, certo? O que eu falei para vocês de retrocognição, né, que é quando você se lembra de eventos passados de outras linhas do tempo, é uma coisa que o Solomon também não tem. Não tem nenhum feito na série que mostra isso. Estou sendo baseado em feitos. E estou me baseando em feitos, né? E não em potencial, né? Porque ele não tem a força de aceleração negativa, portanto, não tem esses poderes, certo? A aerocinese é um poder que também nós nunca vimos o Solomon usar, certo? Mas é possível que ele tenha, assim, a aerocinese, capacidade de criar funis de vento e tornados, como o Will Bartowne já fez. O Zoom, agora vamos pro Zoom, né? O Zoom é o Hunter Solomon. É um velocista malvado, demoníaco, com o rosto da morte, de acordo com suas palavras, da palavra do remanescente do tempo dele, que é de uma terra paralela do multiverso e que rivaliza Barry Allen na segunda temporada, né? Também é considerado um ladrão de velocidade. Alguns poderes que o Solomon tem incluem a conexão com a força de aceleração pura, né? Ele tem também uma intangibilidade como o Will Bartowne, né? A velocidade dele é menor do que a do Bartowne. Quando o Will Harry vai soltando aí dicas da velocidade do Barry, a maior velocidade do que o Barry tinha na segunda temporada era Mach 3.3. Só que o negócio é o seguinte, a prova dele ter aquela velocidade, o Zoom já tinha uma velocidade que era 4 vezes maior que aquela, de acordo com o próprio Harry. E pra vocês que não sabem, né? 3.3 vezes 4 é 12.3. O negócio é o seguinte, Harry fala que ele fica mais rápido que nunca no episódio 20, né?
depois de ele roubar a velocidade do Flash. O que a gente pode considerar como mais rápido que nunca. Que após roubar a velocidade do Flash, ele simplesmente ficou mais rápido e ponto final. Ao ficar mais rápido, ele adquiriu tanta velocidade do Flash que ele já tinha, que o Barry ficou 4 vezes mais rápido também. Ou seja, ele ficou com 12.3 também, ou seja, ele tinha a mesma velocidade que o Zoom na época, ou até mais, né? Porque a gente vê que o Zoom estava perto de alcançar o Barry, mas o Barry ainda consegue passar um pouco. Então, somando 12.3 com 12.3, dá 24.6. Ele alcançava a Mach 24.6 no máximo, ok? O que acontece é apenas o seguinte: o Solomon, mesmo com essa velocidade, e o Barry da quinta temporada sendo capaz de alcançar a velocidade da luz, conseguiu alcançá-lo. Tem gente que diz isso pra usa esse argumento para dizer que o Zoom ainda é muito rápido, é mais rápido que todos, mas isso é uma mentira. Por quê? Porque naquele contexto o Barry estava tentando livrar a Nora de ser pega. A Nora não é tão rápida quanto ele, só tem um momento da série, se não me engano, que a Nora fica na frente do Barry, que é quando ela ativa aceleração negativa. E mesmo assim o Barry ainda é capaz de alcançá-la. Isso acontece no episódio 21 da quinta temporada. Então, considerando todos esses fatores, não tem como você dizer que o Zolomon estava mais rápido só porque ele alcançou o Barry. Ele alcançou o Barry porque o Barry estava protegendo sua filha. Até porque, antes deles entrarem na força de aceleração, o Barry e a Nora estavam muito à frente do Solomon. Mesmo ele tendo corrido depois, que faz sentido, mesmo assim, o Solomon só alcançou dentro da força de aceleração porque o Barry estava se contendo, né? Ele não ia sair na frente e deixar a filha dele morrer. Pressão corporal, o Zoom usa apenas para vibrar sua voz. Outra coisa que ele tem é a eletrocinese, né? Ele tem um raio azul, ele tem a capacidade de tocar em raios como se fossem intangíveis. Isso é a eletrocinese, que nunca apareceu na série até o presente momento. Depois claro, a partir do momento que o Zoom usou isso, nunca mais apareceu na série. Então, digamos que é uma habilidade dele, né? O Zoom também tinha uma aura da força de aceleração que estava sendo emanada o tempo todo, mesmo sem usar super velocidade. O Flash Reverso, ele não tem essa aura, ele pode ativá-la apenas quando usa seus poderes, diretamente, certo? A percepção sobre-humana também é uma coisa que está implícita, né? Ele percebe o mundo mais devagar. Ele tem uma força sobre-humana, até porque, se você perceber, ele solta socos tão fortes que parece que atinge a velocidade do som, que quebram colunas, cara. Ele quebra a coluna com um soco, certo? E ele também tem não, é uma técnica que ele usa, que é como se fosse uma garra. O traje dele tem uma espécie de garra nas mãos, na luva, né? Ele usa aquilo como se fosse uma garra de verdade, e isso também é uma prova da força dele. Isso também comprova que ele tem um impacto sobre-humano, né? O impacto dele também é sobre-humano, mistura de velocidade com força, trazendo energia cinética. Ele também tem transformação do olho, que é uma coisa um pouco misteriosa, né? Porque até em todos os velocistas que nós vemos, o olho dele está relacionado com a cor do raio. Isso inclui o Ibarstown e o Savitar dentro da armadura, claro, e também a Nora, mas com o Hunter não. Os olhos do Hunter são pretos, enquanto seus olhos são azuis. Mas isso pode ser por causa da V9, tá bom? Mas não é claro. Ele também pode sentir a força de aceleração dos velocistas, né? A gente já viu no episódio 18 da segunda temporada e no episódio 8 da quinta temporada, né? Ele tem durabilidade sobre-humana, né? Ele já caiu no chão de uma altura muito grande quando ele estava correndo com o Barry, e ele saiu de lá como se nada tivesse acontecido. Isso inclui durabilidade sobre-humana. O método de viagem no tempo dele não é muito mostrado, mas ele viaja no tempo como qualquer um, né? Até porque ele é capaz de criar remanescente do tempo, mas ele também entra num portal comum da força de aceleração. Ele foi o primeiro a apresentar essa ideia de remanescente do tempo da série como uma habilidade a ser usada diretamente pelo velocista. Então, é isso que ele tem, né? Mas ele nunca criou mais de um remanescente do tempo, ele sempre criou um. Porém, ele foi o que mais usou essa habilidade mais vezes na série. Ele é capaz também de viagem interdimensional, assim como o Flash Reverso, porém, de uma forma diferente. Isso por quê? Porque o Hunter Solomon, ele é capaz de viajar no tempo, viajar pelas dimensões, apenas com um soco. Isso, ele pode dar um soco. Isso foi quando ele roubou a velocidade do Barry, se tornou rápido ao ponto de abrir uma porta dimensional com um soco. Tanto isso já foi mostrado que o Ibartown pode viajar por dimensões, ok? Mas nunca foi mostrado diretamente ele indo para Terra X. A gente não sabe se foi correndo ou com um soco, mas ele já viajou para a dimensão da força de aceleração
e é capaz de fazer isso pela força de aceleração negativa. Porque, para quem não sabe, viajar para a força de aceleração também é viajar para outra dimensão. Mas viajar para outra terra, só o Solomon foi capaz com um soco. O próprio Flash, né, que é muito rápido, só consegue correndo. Assim como o Flash da Terra 90. Ele também tem estamina sobre-humana. Agora, quando a gente vai falar a respeito das habilidades, o Solomon tem poucas, né? Ele tem a capacidade de intimidação. Ou seja, ele pode intimidar alguém, isso por causa do seu aspecto demoníaco. Ele também é um bom combatente, ele é bem agressivo, né? Ele tem um jeito passional de lutar. Ele é um bom como líder, né? Ele liderou a sua equipe de meta-humano, já foi uma espécie de líder pro Flash. E ele também é manipulador, né? Ele também é capaz de manipular. Ele tem algum conhecimento em física e química. Já o Bat-Townie, em questão de habilidades, ele tem um combate mais refinado, entendeu? Ele não é tão agressivo no combate. Ele é capaz de segurar-se um pouco com o Oliver Queen, apesar dele não ser um gênio, né? Porque, em combate, porque o Oliver é um gênio do combate, tá bom? O Flash vai ser um gênio, mas não um gênio do combate. Só que mesmo assim, o combate dele é bem refinado. Ele tem umas técnicas aí que o Solomon não tem. O Solomon usa mais agressividade. Ele tem um intelecto de gênio, ele tem capacidade de líder, de manipulador, esquemático, ele é estratégico, coisa que o Solomon não é muito, é mais impossível. Ele também é especialista em computador e também é um hacker especialista, também é um grande cientista. Ele tem um grande conhecimento de química e física até pro tempo dele, ok? Então, até pro tempo dele, ele é um gênio, imagina pro passado. O Solomon também é bom em ciência física, como eu falei, física, química, essas coisas, biologia, mas, e matemática também, claro, mas ele não é um gênio como o Bat-Townie, tá bom? Ele também é um bom engenheiro, ele construiu o acelerador de partículas e também tem capacidade de intimidação por ser muito inteligente e também por ter uma série de benefícios ao seu favor, como o seu olho vermelho e o seu traje, né? Agora, em questão de equipamentos, nós temos primeiro com o Hunter Solomon, porque ele usa menos equipamentos. Bom, alguns equipamentos dele são o traje do Zoom, né? Ele usa aquele traje para se proteger sua identidade e também para usar algumas garras e também para intimidar, né? Ele também já usou o traje uma espécie de traje de Flash para se fingir de Flash da Terra 2, quando na verdade era o Zoom, né? Ele também já usou. Em questão de equipamentos para o Flash Reverso, ele usa um rádio no seu traje, parecido com o de Barry, porém não sabe para que ele tem. Ele tem a Gideon, né? Aquela assistente multidimensional, multitemporal, que ajuda ele a desvendar as equações da linha do tempo. Ele tem um traje do Flash Reverso, mas ele usa ele consegue usar esse traje do Flash Reverso a partir de outro equipamento, que é o anel do Flash Reverso, tá bom? Ele tem várias tecnologias futuras, como por exemplo o equipamento de roubar a aparência, e ele também tem uma espécie de relógio que indica o Black Flash está próximo. Ele usa isso em Legends of Tomorrow. Ele também tem um acesso a Tachyons, né, para fazer ele ficar mais rápido, fazer ele poder viajar no tempo. Ele tinha uma cadeira, né, uma cadeira de rodas que energizava a força de aceleração dele e guardava alguns matérias de vídeo sobre ele, né? E ele também já foi capaz de ter nas mãos a lança do destino. Essa lança do destino fazia ele poder alterar a realidade. Bom, considerando tudo isso, eu acho que fica claro para vocês que o velocista vencedor é o Bat-Townie, o Flash Reverso. Isso porque a velocidade do Flash Reverso é incomparável, né? Ele rivaliza o Barry Allen. Barry Allen é esse que hoje em dia derrotaria fácil o Zoom. Algumas capacidades, como a eletrocinese do Zoom, fazem ele ficar superior, assim como poder sentir a força de aceleração. Mas por que? Pra que poder sentir a força de aceleração contra o Bat-Townie se ele é capaz de evitar que alguém sinta a força de aceleração no corpo dele ou sentir que ele está viajando no tempo? Isso é algo que inutiliza basicamente a habilidade do Zoom, né? Outra coisa é que a viagem no tempo do Bat-Townie é mais eficaz, ele tem fator de cura acelerado e também pode fazer miragem da velocidade. O Zoom nunca apareceu fazer miragem da velocidade. Ele já disse no episódio que não podia fazer entre duas terras, mas não quer dizer que ele não possa fazer. Mas eu tô lidando com feitos aqui. Questão de feitos, ele nunca fez. O Bat-Townie já criou mais remanescentes do tempo, certo? E
Ele também tem uma durabilidade aparentemente maior, né? Porque o Ibartano já caiu de alturas maiores e ficou super de boa. Apesar de o Zolomon também já ter caído de uma altura muito grande e continuar super de boa. Em questão de habilidades assim gerais, o Ibartano também fica na frente, né? Porque o Ibartano também fica na frente. Porque ele tem habilidades como ser um mestre da ciência, ser um manipulador, também ser um grande engenheiro, um grande homem dos negócios, tá bom? Enquanto o Zolomon é apenas um cara inteligente em física e química, mas é muito impulsivo, mas também é bom em manipular. Porém, não tão bom quanto o Ibartowne. O Ibartowne é o mestre da mentira, ele é quase como o Loki. Em questão de equipamentos, aí é que o Zolomon perde feio mesmo. O Ibartano tem muitos equipamentos do futuro, e além de equipamentos do futuro muito úteis, ele já teve posse da lança do destino que podia alterar a realidade. E o Hunter Zolomon nunca teve um acesso a nenhum desses equipamentos, né? O máximo que ele chegou a ter foi um acesso breve ao Tachyon, né? Que o Zolomon teve, que o Zolomon acabou tendo um acesso breve ao Tachyon, mas foi um acesso mais indireto, porque ele pegou a velocidade do Tachyon que o Barry tinha, né? Mas o Ibartano, ele desvendou também a equação da velocidade a partir da Gideon e do Tachyon, enquanto o Zolomon não. Então a vitória fica pro Flash Reverso. Ele ganharia numa luta com o seu jeito refinado de combater, com suas habilidades superiores, né, como ser mais inteligente, mais estratégico, e também por ter mais poderes e por ter poderes mais úteis. Então é isso, galera. Se você gostou, se você discorda de alguma coisa, deixe nos comentários. Dê também sugestões pro próximo quadro. Desculpe pelo vídeo ter ficado longo, mas é o jeito, né, pessoal? Enfim, foi esse o vídeo. Falou.